Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos falar sobre uma coisa que está presente no nosso dia a dia, nos nossos momentos de lazer. Com certeza você deve ter grandes recordações de dias em que passou lá. Então, coloca já o milho da sua pipoca para esquentar no forno e volta para aqui que a gente vai falar sobre cinema. Como o cinema evoluiu até os dias de hoje. E se você gosta de filmes, e eu sei que você gosta, então você tem que se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like maroto nesse vídeo. Então agora que você já fez isso, já deu pausa no vídeo para ir lá preparar a pipoca, segue comigo. O cinema, como conhecemos atualmente, ele veio a existir no final do século XIX. A primeira apresentação de um filme surgiu em 28 de dezembro de 1895. E como você imagina que foi essa estreia? Um evento de gala, com todo mundo bem vestido, e um mega salão decorado, aquela fila quilométrica de dobrar a esquina? Será que foi como no dia de hoje? Bom, eu vou contar pra vocês como aconteceu. Ele rolou no grande salão do café em Paris, na França, com a apresentação de alguns curta-metragens dos irmãos Lumière. Naquela época os filmes não eram tão extensos quanto hoje em dia, então eles tinham uma duração ali de 6, 10, 15 minutos. Eles eram bem resumidos e eram também bem limitados, porque ainda estava em evolução o cinema, estava engateando ainda a passos lentos. E foi uma grande comoção para todas as 30 pessoas reunidas. Foi a primeira apresentação paga, então constitui-se sim um cinema moderno, mesmo que eles não tenham trazido para eles a aclamação desse feito. Ficou mundialmente conhecido como a primeira apresentação de um filme. Menos para os americanos, né? Porque os americanos são ridículos, sempre tem que ser um deles para fazer tudo. Eles acham que o pioneiro disso foi Thomas Edison, porque ele fez uma tecnologia que foi anterior ao cinematógrafo, que era o cinematógrafo, alguma coisa assim, em que ele era uma pequena caçaninha que não projetava a imagem de uma tela, mas sim aparecia nela mesma. E a pessoa botava ali o dinheiro, o níquel e ficava assistindo. Não tem nada a ver. E aí, mesmo fazendo algo interessante, foi uma tecnologia precursora do cinematógrafo, que ele era 3 em 1, ele filmava, ele projetava e ele, acho que salvava também, editava, alguma coisa assim. O Edison, ele sempre tinha que dar uma cagada em tudo. Ele protestou contra a exibição de filmes em ambientes amplos, que ele dizia que isso iria contra os lucros daquele animal. Bom, então, após isso, a galera começou a ficar bastante assim, motivada, porque a raça humana ela sempre buscava essa forma de animação, de reprodução, né, de vídeos, de tudo que acontecia, tudo que era feito. Desde a China antiga, desde os homens das cavernas em pinturas rupestres, né, que os bonequinhos eles iam seguindo uma certa movimentação com as arminhas, caçando ali os animais pré-históricos e tudo mais. Até chegar a como o cinema é feito hoje em dia, com vários frames por segundo, ou seja, várias fotos em posições parecidas, com pequenas variações para assim dar a movimentação na trilha de tempo ali que a gente assiste. E aí surgiu o cinema, beleza. Um dos filmes mais famosos da época foi aquele A Viagem à Lua, que o cientista, foi uma ficção científica, que o cientista ele mandava uma bala gigante para o espaço e atingiu o olho da Lua, POC! Teve um efeito especial bem engraçado com a transformação. Vocês podem procurar no YouTube, com certeza tem algum trechinho desse filme ali para vocês assistirem. Então o cinema ele começou com o cinema mudo, porque eles tiveram muitos problemas para sincronizar o áudio ao vídeo. Então eles faziam pequenas narrativas em forma de texto entre as cenas, ou então muitas mímicas dos personagens. E o personagem que mais se destacou nessa década aí de 20, que foi quando estava em auge, o cinema mudo, foi o Charlie Chaplin. Após isso, o cinema ele foi evoluindo um pouquinho. Ele ganhou cores, ele foi ganhando efeitos especiais e outras coisas. Mas vale destacar que o primeiro filme a ser exibido com cores e com som, ele foi um filme bíblico, feito por uma organização bíblica, através de Charles Taze Russell, que era o seu presidente. Ele fez o fotodrama da criação, todos os dias criativos em que Deus ele fez a terra. Era uma série de histórias da Bíblia que eles foram feitos em colorido, com áudio, e alguns trechos eram tocados pequenos pedaços de discursos em fonógrafos, acompanhando ali a exibição dos filmes.
E o interessante é que ele não era um curta-metragem como os outros, mas ele tinha no total 8 horas de duração. Então a sessão ela era dividida em vários dias, para tornar algo uma maratona exaustiva para as pessoas. Essa organização na época se chamava Sociedade dos Estudantes da Bíblia. Depois o seu nome mudou para o que você conhece hoje em dia, as Testemunhas de Jeová. E é isso aí, o cinema ele evoluiu, a tecnologia também foi melhorando, ele passou a ser feito em cores, mas ali, através da década de 40 mais ou menos, passou a ter essa mudança do cinema mudo para o cinema com som. Ele ainda não era totalmente com som, tinha algumas partes ainda em silêncio, ainda havia muito o que melhorar. E foi mais ou menos nessa época que surgiu a Hollywood, a tão famosa que nós temos hoje em dia. A cidade existia, obviamente, mas a fama veio daí, porque antes disso, na época do cinema mudo, a maioria dos filmes eram feitos na França ou na Itália. Eles tinham esse domínio aí na produção de filmes. Só que aí, com a guerra, Segunda Guerra Mundial, então a Europa ela foi arrasada e a produção de filmes ela foi muito prejudicada. Daí os Estados Unidos começaram a trazer essa galera toda para lá. E aí, através de boatos e tudo mais, todo mundo se concentrou lá na cidade de Hollywood, onde haviam diversos tipos de cenários diferentes, de etnias que podiam ser aproveitadas. E com tudo isso à mão, eles aí começaram a gravar muitos filmes. O que ajudava a espalhar, né, a construção de várias salas de teatro, salas de cinema. E no começo, não havia pipoca nas exibições de filmes. Isso aconteceu muito tempo depois, quando feirantes eles vinham em seus carrinhos, paravam em frente ao cinema. Aí as pessoas estavam lá dentro, esperando começar a hora do filme, talvez já com o ingresso na mão, saíam rapidamente, compravam a pipoca e voltavam para dentro do cinema. E aí alguns donos de cinema mais inteligentes, com uma visão melhor de negócio, começaram a colocar as próprias pipocas deles para serem feitas lá dentro e cobravam por isso, obviamente, ganhar mais dinheiro. E foi isso que ajudou muitos cinemas a continuarem de pé. Claro que houve uma resistência, como tudo na vida. Muitos cinemas eles se recusavam a fazer isso e também não permitiam que se vendesse qualquer tipo de alimento do lado de fora. Tipo assim, ganhar dinheiro às custas deles. Bom, muitos desses fecharam as portas, não aguentaram um baque. Muitos mudaram de mentalidade, né? Obrigados ali pelo capitalismo. E quando fizeram isso, conseguiram salvar os seus negócios. E aí fica essa curiosidade para vocês. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, talvez nos status também de outras redes, Snapchat, Instagram, por aí vai, para que você possa ajudar a divulgar esse canal e também difundir mais essa informação. A gente vai ficando por aqui, beijinho, abraço e tchau!